Olá, caro acadêmico, seja bem-vindo ao nosso último encontro da disciplina Planejamento e Organização de Animação para a Educação. Nesta aula, trataremos do seguinte assunto: falaremos sobre propostas de roteirização e projeto de animação. Daremos início aos estudos com essa videoaula e finalizaremos com propostas de discussão, exemplos na sala virtual. Esta aula tem como objetivo capacitá-los a construir roteiros e projetos de animação. Mas afinal, o que é um roteiro de animação? Um roteiro é um planejamento feito em um documento escrito, onde são colocados todos os dados da futura produção em animação, seja ela de filmes, produções de vídeos para uso em contextos educacionais ou com qualquer finalidade. Tendemos a associar o roteiro de vídeo para produções que envolvem pessoas, sets de filmagens ou mesmo que sejam conteúdos mais longos. Porém, mesmo para animações, ainda que sejam curtos, o roteiro é um planejamento fundamental para a qualidade do conteúdo. E é no processo de criação do roteiro que ocorre a aprendizagem. Entre os dados que irão fazer parte do roteiro estão a descrição de todas as cenas, descrição do figurino, fala dos atores, personagens, mudança de iluminação e a transição de animações. Enfim, no roteiro da animação estarão todas as orientações necessárias para que cada parte da produção saia da maneira correta e organizada. Podemos nos perguntar: por que as animações precisam de roteiro? Se o seu desejo é produzir uma animação com objetivos educacionais, o roteiro oportunizará os envolvidos a pesquisar e construir uma história e cenas. Somente quem tem conhecimento do assunto consegue contar uma história. O aluno, sabendo contar a história, diz-se de uma possível aprendizagem. Dessa forma, mesmo as animações precisam de um roteiro, pois um bom planejamento das cenas, transições e trilha sonora, por exemplo, é necessário para que o material tenha qualidade. E o roteiro ajudará nessa questão. Por isso, ainda que não estejam envolvidos atores, sets de filmagens e outros elementos da produção de conteúdo em vídeo, no caso das animações, o roteiro irá guiar a narração e o desenvolvimento das cenas. Assim, tudo se encaixará da melhor maneira com organização, sequência lógica e planejamento, para transmitir a melhor mensagem sobre o conteúdo da aula e ainda assim apresentar para a comunidade escolar, na forma de animação, conhecimento sobre assuntos importantes. Veremos agora como fazer um roteiro de animação. Falaremos de forma detalhada os principais pontos a serem considerados para a construção de um roteiro, que são: primeiro, a definição do objetivo de sua animação. Segundo, lembre-se do limite de palavras. Terceiro, adote uma metodologia para a escrita do roteiro. E quarto, esboce o desenho de seu roteiro de animação. Agora que você conhece a importância do roteiro, principalmente para o fim educacional, mesmo para animações a serem utilizadas como recursos didáticos, não pode seguir para a produção de uma animação sem pensar sobre o roteiro dele antes. Lembre-se, sempre que o objetivo principal da animação em contextos educacionais é a aprendizagem. Então, há necessidade de que todo movimento gere conhecimento e oportunize a aprendizagem daqueles envolvidos. Por isso, a seguir, aprenda como fazer um roteiro de animação e, com ele, garantir o cumprimento do seu objetivo. O primeiro ponto a se tomar para fazer um roteiro de animação é definir qual é o objetivo do seu vídeo. Faça e responda as seguintes perguntas que se encontram no seu vídeo. Qual o público-alvo quero atingir? Qual o objetivo principal deste vídeo? O que pretendo mostrar com esse vídeo? Qual o conteúdo quero que os alunos tenham acesso? Qual o aprendizado e sentimentos quero despertar com esse vídeo? Qual
qual call to actions iremos inserir? Essas perguntas ajudarão no início do roteiro de animação, dado que será mais fácil definir o que construir sabendo aonde se quer chegar com o conteúdo produzido. Um outro ponto a ser atentado é o limite de palavras. Com os objetivos definidos, é hora de começar a escrever de fato o roteiro de sua animação. Nesse passo, é importante estar atento à quantidade de palavras que será utilizado. A duração ideal de uma animação para que seja transmitida uma mensagem é de 90 segundos. Por isso, no roteiro da animação, procure limitar o número de palavras, utilizando palavras-chave importantes e cruciais, para que os alunos e ou comunidade escolar saibam exatamente o que está sendo dito. Para ter uma ideia sobre o número de palavras que poderá utilizar em seu roteiro, considere a seguinte relação: 45 segundos, um vídeo de 45 segundos até 110 palavras. 60 até 170, 90 até 250 e um vídeo de 2 minutos até 300 palavras. Um outro ponto a ser considerado é adotar uma metodologia para a escrita do roteiro. Bom, até este ponto você já deve ter notado como o resultado do seu roteiro de animação dependerá e muito do objetivo principal do conteúdo. Deste ponto em diante, a escrita do roteiro da animação em si ficará bem mais fluida. Porém, aqui é importante uma observação. A escrita do roteiro de uma animação depende muito da criatividade, que será fundamental. Desta forma, adotar uma metodologia para a escrita do roteiro de animação irá fazer toda a diferença. De forma geral, são adotadas 3 metodologias e tipos de roteiro para vídeo animado. O primeiro, o modelo problema versus solução. Com esta metodologia, na animação, é possível explicar um problema atual a partir de uma contextualização histórica e pedir aos alunos que apontem soluções. Por isso, é importante abordar o problema no formato de aula para que os alunos compreendam a situação antes de refletir sobre uma solução. O segundo ponto é o método histórico. Uma das técnicas para a produção de uma animação é partir do uso de storytelling. Para isso, construa uma história que apresente os principais pontos de determinado fato, evento, situação, utilizando o ponto de vista emocional dos alunos. E o terceiro é o método da explicação direta. Esta é uma metodologia mais direta para um roteiro de animação. Nele, a introdução já fala da mensagem principal. Em seguida, são explicados os pontos-chave da solução e, na conclusão, estes pontos são reforçados. E o último ponto a ser considerado para a roteirização da animação é sobre o esboço do desenho do roteiro da animação. Quando escrever um roteiro de animação, é importante considerar a seguinte máxima: uma imagem vale mais que 1000 palavras. A proposta é a criação de uma animação. Por isso, é preciso haver tantos elementos visuais e de áudio quanto forem possíveis para enviar uma mensagem assertiva para o interlocutor. Desta forma, ainda na etapa do roteiro de animação, faça um esboço das cenas, considerando as transições desejadas, o que irá acontecer em cada cena e como será o desenrolar da história contada na animação. A partir dessa apresentação inicial dos elementos de um roteiro de animação, abordaremos aspectos necessários à manutenção da qualidade da animação. Então, o primeiro deles é conhecer a estrutura básica de um roteiro. Sejam para grandes filmes, séries, novelas ou mesmo vídeos animados mais curtos, no nosso caso animação, o roteiro dessas produções segue uma estrutura geralmente comum. Dessa forma, a estrutura básica de um roteiro de animação é dividida em 3 atos, 3 pontos principais, 3 momentos. Primeiro, o quê? Que é a questão do objetivo. O que as pessoas vão encontrar assistindo essa animação? O que seus alunos vão encontrar fazendo, assistindo, produzindo? Como? Como esse vídeo atingirá o seu objetivo? E o porquê?
diga ao público, aos alunos, à comunidade, por que o assunto trabalhado é importante e fundamental na vida deles. Seguindo essa estrutura, é bem provável que o objetivo dessa metodologia de ensino, a partir do uso de animação, seja cumprido quanto aos critérios de aprendizagem. O segundo ponto, deixe o vídeo curto, a gente já comentou, até 90 segundos, 2 minutos. Como foi dito, uma animação ela deve ter idealmente esses 90 segundos. Este é um tempo ideal para prender a atenção do público e não deixá-lo entediado. Já foi comprovado que 85% das pessoas assistem a um vídeo inteiro quando ele tem 30 segundos e 50% assistirão um vídeo completamente se ele for de até 2 minutos. Por isso, ao criar o roteiro de animação, não se esqueça do tempo. Procure transmitir a mensagem em poucas e no máximo em 1 minuto e meio. Assim, o cumprimento do objetivo de produção da animação para contextos educacionais terá maiores chances de ser cumprido. E o terceiro ponto, vá direto ao ponto. Além de curto, o vídeo animado ele também deve ir direto ao ponto. Assim, quem assistir à animação, demais alunos, comunidade escolar, compreenderá sobre o assunto tratado de forma dinâmica e descontraída. Mesmo que pareça pouco tempo para explicar sobre determinado assunto, um assunto grande pode ser subdividido por equipes de trabalho e cada equipe ficará responsável por trabalhar e desenvolver sobre uma parte do assunto maior. Por isso, na hora de criar o roteiro da animação, não tente esgotar o assunto, mas sim transmitir uma mensagem informativa e educacional. Vá direto ao ponto pensando no que é importante e deve ser incluído no vídeo e o que não é. O quarto ponto é foque-se na aprendizagem dos alunos. Na hora de criar o roteiro da animação, lembre-se de um ponto-chave. Foque na aprendizagem do aluno. O mais importante no vídeo é que ele cumpra o objetivo educacional. Mostre a solução para os problemas deles e como o conhecimento sobre aquele assunto vai ajudá-los. Então, é interessante que até eles mesmos possam construir o roteiro e com esse foco na aprendizagem. Bom, finalizaremos então esta aula falando sobre as ferramentas para criar vídeos animados. O endereço dessas ferramentas disponibilizarei na sala virtual. Então falaremos sobre 5 ferramentas online mais utilizadas para a criação de animação. A primeira delas é chamada de Vídeo. É uma plataforma bem completa e fácil de usar, na qual é possível criar animações com diferentes objetos e imagens disponíveis na plataforma em questão. Esta ferramenta ela tem um custo mensal de utilização. A segunda é a Moviso, que é uma ferramenta que permite ao usuário criar objetos em 3D e dar vida a eles em formato de animação. Ela possui personagens que podem ser utilizados nas animações, além de alguns áudios que podem ser sincronizados com os personagens. Esta plataforma também é paga, porém pode ser utilizada uma versão gratuita por 7 dias. A terceira é a GIF-App, onde é possível utilizar imagens próprias para a criação de GIFs animados. Você ainda poderá inserir textos nas imagens e enriquecer suas animações. A quarta é o Showbox, onde sua principal função é a de ser um editor de vídeo online. Porém, é possível também fazer animações, utilizando os templates disponíveis nesta plataforma. E a quinta e última ferramenta é a Powtoon. Sendo que nesta ferramenta existem personagens disponíveis na plataforma que podem ser utilizados nos vídeos, porém também é uma ferramenta paga. Bom, caros alunos, ao longo destas 4 semanas espero ter passado alguma mensagem, alguma informação, oportunizado algum aprendizado, ou até mesmo incomodado de alguma forma, que os façam movê-los do lugar. Finalizo esta 4ª e última aula com a seguinte mensagem. A imaginação do ser humano o faz tanto se maravilhar com terras distantes, quanto temer o desconhecido. Entretanto, todos buscam o mesmo, serem aceitos por suas qualidades e crescer além dos seus defeitos. A animação concretiza a fantasia.
Conceitos abstratos. A animação concretiza a fantasia. Conceitos abstratos se tornam compreensíveis para diferentes pessoas e as unem em suas semelhanças. Ainda que pareça, nunca se está sozinho. Há amor nos outros, nos animais, nos livros, nos filmes, na educação, no educar e no aprender. Há sempre a possibilidade de ensinar algo, de maneira diferente, de forma surpreendente, e para isso há a necessidade de fazê-lo demonstrando empatia pelo educando. E ensinar é estender uma mão amiga, seja de carne e osso, de papel, de plástico e, no caso desta videoaula, de pixel. Um abraço a todos.